O vídeo de hoje é para você que quer levar seu pet, seu filho de 4 patas, para os Estados Unidos e não sabe nem por onde começar, ou já está no meio do caminho, mas está meio perdido aí com as burocracias, né, que são muitas, e também não quer pagar uma assessoria, né? Muito melhor fazer por conta aí e ter essa economia. Com certeza. E se você ainda não nos conhece, prazer, eu sou a Noelma. Eu sou a Fernanda. Nós temos o projeto Uma de Elas e já somos nômades há 5 anos e sempre viajamos com nossos pets. Exatamente, 5 anos que a gente vem viajando, mas com nossos pets, né? Mas essa viagem específica para os Estados Unidos, nós não fizemos com o Titiquinho, que é o nosso pet. Foi um pouco diferente. A gente fez para levar o cachorrinho da minha irmã, que tá morando nos Estados Unidos, então ela foi primeiro e depois a gente ficou com a missão de levá-la para os Estados Unidos. E a gente já tinha experiência, como a Ana falou, de ir para Europa, América do Sul, alguns países aí, foram mais de 13 países viajados com os nossos pets, mas os Estados Unidos têm suas peculiaridades, tem algumas coisas que mudam e não é tão simples assim. E como a gente não achou todas as informações na internet, a gente pelejou para conseguir. Suou demais! Nós decidimos reunir todas as informações necessárias para que você possa levar o seu pet para os Estados Unidos aí sem maiores preocupações. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bora! Bora pro vídeo, bora para as informações de como levar seu pet para os Estados Unidos. São vários processos que você precisa de passar, várias etapas, dentre ele vacina antirrábica, o microchip, sorologia, compra da passagem aérea, reserva da passagem aérea, compra da caixinha do pet, adaptação do pet dentro da caixinha de transporte, CDC, CVI, precisa também do atestado veterinário, precisa de reconhecer todos esses documentos no Gov, enfim, é uma burocracia, mas é um passo a passo que se você seguir, com certeza você vai conseguir levar seu pet para os Estados Unidos. Não entre em desespero, calma. É como a Ana disse, um passo de cada vez e realmente vocês vão ver que tem que ser um passo de cada vez. Então, não é nada que você vai ter que fazer tudo num dia só, existe todo um processo e a gente vai explicar tudo pra vocês, né? Exatamente. A primeira coisa que você precisa de saber é uma data, uma previsão. Vamos colocar, exemplo, eu estou de mudança ou vou viajar para os Estados Unidos daqui 6 meses. Então, agora é o horário que você precisa de começar a fazer a documentação. No mínimo, pelo menos, uns 120 dias, que dá em torno aí de 5 meses. Certo? 120 dias, 2 meses, 120, 4 meses, 4 né? meses. 4 meses. 4 meses antes da previsão da viagem. Da viagem. Porque o documento ele tem uma validade maior, mas depois a gente fala isso. O primeiro passo que você precisa de fazer é a carteirinha do seu pet, a carteirinha de vacinação. Nessa carteirinha, se o seu pet não tem, não precisa de ficar desesperado, você pode começar a fazer a partir de agora, tá? Então, a primeira coisa é fazer a vacinação antirrábica, ir lá e aplicar a vacina antirrábica e colocar o microchip. Esse microchip, ele precisa de ser reconhecido internacionalmente e ele tem os lugares certos, né? Não é todo veterinário que coloca, tá? Então, procure aí um veterinário que faça a aplicação do microchip. Ele é super tranquilo, ele é do tamanhozinho de um grãozinho de arroz, é aplicado por uma injeçãozinha que o pet nem sente, né? Nem sente, é super nem tranquilo. Sente dor, e é aqui atrás do pescoço. Pescocinho. Uma atenção, né, pro veterinário é fazer a leitura desse microchip e ver se esse microchip ele foi instalado na região cutânea correta, porque às vezes o veterinário não se atenta muito, ele coloca um pouquinho para fora e a pele consegue expelir esse microchip. E é uma questão de segurança para o animalzinho, né, embora seja uma parte da burocracia, que caso você perca seu animal em outro país, os órgãos, né, responsáveis vão achar aquele animalzinho, vão fazer a leitura do microchip e vão acessar todos os dados, né, a raça, o dono, quem é o dono, o telefone, você pode atualizar os dados sempre de forma online e deixar tudo certinho, né, mãe? Exatamente. Então é muito legal o microchip por conta disso. Exatamente. E o microchip eu acredito que seja até uma segurança independente se seu pet vai viajar ou não. Acho que é uma segurança hoje, né, para os donos de pet, a gente manter um microchip no animalzinho. Você pode colocar ele a partir de 6 meses de idade, então a partir de 6 meses você pode colocar um microchip no seu pet e ele é válido pela vida inteira. E como, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa é obrigatório, eles já sabem que se por acaso algum pet for parar no veterinário ou estiver perdido, é obrigatório ter o chip. Então eles sabem que todo animal tem o chip. Exatamente. E aí eles vão fazer a leitura. Esse microchip ele custa em torno de 140 a 180 reais, vai depender da região. A nossa região, vou passar mais ou menos os preços da nossa região. Nós morávamos em Santos e foi lá que nós fizemos todo o processo do flechinho e dos nossos pets. Então foi em torno de 140 reais que nós pagamos no microchip. E no caso da vacina foi 120 reais, mais a consulta do veterinário.
Agora nós vamos para o próximo passo, que é o documento mais importante. E esse documento, que é a sorologia, o documento ele é distinto. Se você fizer ele para a Europa, você for viajar ali para a Europa, ele é um documento único do PET, igual ao microchip, igual a carteirinha de vacinação. Se você for viajar com ele para os Estados Unidos, ele tem validade de 1 ano. Então, se você for viajar para os Estados Unidos no ano que vem, não faça a sorologia agora, porque você vai perder os R$ 1.500 a R$ 1.800, que esse é o processo mais caro de toda da documentação, fora a passagem aérea, né, do PET, mas da documentação, que é a sorologia. Exatamente. E não, a gente falou no começo do vídeo, não se desespere, a gente sabe que é muita informação, vai vendo todo passo a passo, nós vamos passar aqui no vídeo. E também a critério de conhecimento, existem assessorias que fazem esse processo, inclusive no meio dele a gente estava meio perdido e a gente pensou, putz, vamos ver uma assessoria. Exatamente. Só que a assessoria aqui a gente viu, pelo menos ali na nossa região, é em torno de R$ 4.500, sem contar os custos de microchip, Exatamente. De sorologia, ou seja, é só assessoria R$ 4.000. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, eu precisei de informação que eu não estava conseguindo para preencher um documento, que é o CDC, que a gente já vai falar ali na frente, e eu expliquei para a moça, falei assim, não, todos os outros documentos eu já preenchi, eu já sei fazer todos, eu só preciso desse, é essa informação. Aí ela me falou, R$ 4.500. Eu falei, o processo todo? Ela, não, só essa informação. E o processo todo? O processo todo a gente vai ver o que você tem. Eu falei, não, eu só queria essa informação, 4.500. E a gente não tinha essa grana para investir, mesmo que o nosso tempo estava corrido, né? Exatamente. Então a gente foi lá estudar e ler, errar e acertar, e a gente descobriu. E por esse motivo que a gente, além de fazer esse vídeo, que vão estar todas as informações gratuitas aqui para vocês, a gente preparou um e-book, que é um guia com passo a passo, tudo que você tem que fazer, desde o comecinho, com todas as datas, o cronograma certinho para você levar seu pet, como preencher os formulários de forma correta, porque, acredite, a gente errou 4 vezes, foi 4 vezes para os Estados Unidos e foi negado e voltou. Então, a gente... E foi por um erro que... banal, mas se eu não tivesse errado, eu ia passar essa informação, porque para mim ela estava completamente correta, né? Exato. Mas enfim. Então, com tudo, como tem que ser preenchido certinho, com todas as informações que a gente pegou do próprio site do governo dos Estados Unidos, o pessoal lá que entrou em contato com a gente preparou esse e-book, inclusive também com checklist para você imprimir antes de você ir para o aeroporto, para ver se você fez tudo certinho mesmo, para não ter dor de cabeça, e a gente reuniu todas as informações no e-book, que o link vai estar aqui na descrição, mas a gente vai continuar o vídeo e falando tudo para vocês, mas se você quiser todo esse passo a passo descrito, é só clicar no link aqui embaixo. Exatamente, só completando do nosso e-book, a parte mais legal dele é que cada processo, como a Fê explicou, tem lá descrito qual que é o tipo de informação e como você tem que colocar cada documento dentro dos sites, né? Porque a gente preenche todos os formulários hoje em dia são online. Antigamente a gente preenchia, levava, hoje é tudo online. Então, bora pro próximo passo, que agora é a sorologia. A sorologia você tem que fazer ela depois de 30 dias que você aplicou a vacina antirrábica e colocou o microchip. Não adianta fazer ela depois, não adianta fazer ela antes, desculpa, porque o animalzinho ele não vai ter os anticorpos que precisam de ser medidos na sorologia para ver que ele não tem a raiva, né? Que realmente ele tá imune. Ele tem anticorpos suficiente para combater a raiva. Exatamente. Muito obrigada pela explicação. É isso aí. Então, depois de 30 dias, o próximo passo é a sorologia. Nesse tempo da sorologia, entre o microchip e a sorologia, esses 30 dias que você pode estar aí, tem que ficar esperando obrigatoriamente, eu vou dar uma dica muito importante, que é começar a pesquisar as companhias aéreas. O que acontece? As companhias elas vão mudando, cada companhia tem a sua regra, cada companhia tem um tamanho de caixinha, cada companhia cobra um valor e cada companhia funciona de uma forma para você reservar a passagem do seu pet. Muitas companhias elas não aceitam você reservar seu pet, um cachorro e um gato. Você tem um cachorro e um gato, você não vai poder viajar você com esses 2 animaizinhos. Tem que ser animaizinhos da mesma espécie. E vamos colocar outra situação. A Fernanda ligou lá e reservou com 2 gatinhos. Eu posso levar mais um gatinho. Agora a Fernanda reservou para um cachorro. Eu não posso reservar para 2 gatinhos ou para um gatinho. É só uma espécie por voo. Isso, gente, só um parênteses. Nós estamos falando de animais que vão na cabine, tá? A gente não está falando de animais que vão no porão.
porque esses são animais mais pesados, acima aí de 10 quilos, dependendo da companhia aérea, né? Então, são animais acima de 10 quilos com a caixinha de transporte, eles têm que ir no porão. Então, para ir na cabine, um animal, só mais uma informação, o animal ele tem que pesar, dependendo da companhia, 8 quilos com a caixinha de transporte. Então, eles vão colocar na balança lá e vão medir, né? E vão ver se o cachorro tem até 8 quilos com a caixinha de transporte ou 10 em algumas companhias. Então, tem companhias que aceitam até 10 quilos com a caixinha de transporte. Então, é importante também você pesar seu pet com a caixinha de transporte. Escolhe uma caixinha de transporte leve, né? Caso o seu pet seja um pouco mais pesadinho, para dar ali no limite e ver o que a companhia estipula ali de peso para o animal poder ir na cabine com você. Outra informação muito importante em relação a levar o pet para a cabine, algumas companhias elas pedem a caixinha para ficar na parte de cima, a caixinha tem que ser maleável, então a caixinha ela tem que ser de tecido. Isso, então, ela não pode ser aquela caixinha dura, sabe, de plástico. A caixinha dura de plástico, se não me engano, ela chama Camel. E ela é colocada, só pode ser usada na parte de baixo, quando o animalzinho é despachado na parte de baixo do avião. Então, isso é uma informação importante que você precisa de fazer o seu pet acostumar dentro dessa caixinha. Porém, apesar de ter essa diferença do animal que vai na cabine e do animal que vai no porão, os trâmites são os mesmos, tá, gente? Esse mesmo processo que a gente tá falando serve tanto para o animalzinho que vai ter 20 quilos e vai ter que ir no porão, quanto para o animalzinho que tem 5 quilos e vai na cabine, funciona igual. Mas isso é a importância desse passo agora que a Ana tá falando, de checar com a companhia aérea e até para poder ver se é o caso do seu animalzinho ir na cabine ou ir no porão. Mas o processo continua o mesmo. E o preço também varia. Se o animalzinho vai no porão ou se o animalzinho vai na cabine. E a questão da caixinha, como ela falou. Sim, e uma coisa muito importante também, que a gente não se atentou isso uma vez, e a gente teve sorte porque a gente fez pela mesma companhia, mas hoje em dia a gente encontra muitas passagens promocionais. É muito importante se atentar nisso também, porque uma passagem que ela tem escala, dependendo do lugar que tem escala, você vai ter que preencher outros documentos para você poder passar com o seu pet lá. Então, se você for passar pela Colômbia, por Bogotá, são outros documentos que você precisa e vai depender de companhia aérea para companhia aérea. Tem companhia que não deixa você viajar com o seu pet se você tiver escala em alguns desses países, né? Porque o que acontece muitas vezes, falando até dos Estados Unidos especificamente, você vai pegar um voo com escala. Muitas vezes você vai pegar um voo, por exemplo, Brasil, Colômbia, é a Avianca. E depois, sei lá, da Colômbia para os Estados Unidos é Latam, não sei, tô dando um exemplo. E aí, nessa mudança de companhia, as normas das companhias já mudam. E então você pode ter problema nesse sentido. Então, o nosso conselho é, primeiro, se for fazer uma escala que compense muito o preço da passagem, né? Procure ser da mesma companhia. A mesma companhia que vai te levar até um destino é a mesma companhia que vai te levar a outro destino. Ou, melhor ainda, para seu conforto e do pet, fazer um voo direto, mesmo que seja um pouco mais caro. E aí também, no caso dos Estados Unidos, se atentar a qual aeroporto, qual cidade você vai descer. Por quê? Isso é muito, muito importante. Não são todos os aeroportos que você pode descer com seu pet. Eu vou dar um exemplo. Minha cunhada, a Amanda Fé, ela tá morando em Orlando e a gente não pôde voar direto de São Paulo para Orlando. Nós tivemos que ir para Miami, porque só lá que tem um órgão para fiscalizar quando a gente chega com um pet. Isso. Então, isso é muito importante também, se atentar a essas regras, né, dos Estados Unidos. Então, é o horário que você vai pesquisar. Esses 30 dias entre a vacina do microchip e a sorologia, você tem um tempo aí para ver qual companhia que você vai voar, de que forma que você vai levar seu pet, para que destino você vai voar. Mas, sei lá, você vai voar para Orlando, então você vai para Miami, chegando em Miami, você aluga um carro e vai para Orlando. Isso, então é isso que você vai ter que fazer, né? No aeroporto mais próximo do destino, dentre aqueles que você pode ir, para poder depois se locomover. E por que isso acontece? Às vezes pode parecer, Estados Unidos, frescura. Mas não é que nos Estados Unidos a raiva foi erradicada. E para ter o controle de países como o Brasil, né, que existem inúmeros também, que ainda possuem a raiva, que não foi erradicada, eles fazem esse controle justamente para a gente não levar a raiva para dentro do país, porque a gente levando um animal contaminado, isso contamina vários, né, pessoas, animais, enfim, e a raiva é um vírus mortal, né, gente? Então, eles fazem esse controle muito rigoroso e por isso que são só alguns aeroportos específicos que você pode pousar com seu pet, então fica muito atento na hora de escolher também a passagem que você vai nessas duas coisas que a gente falou, nessas três, na verdade, o peso do seu animal para determinar se ele vai na cabine
ou no porão, se seu voo vai ter escala ou não, se é da mesma companhia aérea, e também o aeroporto que você vai pousar para ver se lá é um aeroporto que é permitido o transporte de animais domésticos, né? Exatamente. Então se atentem a essas informações da passagem aérea. Daqui a pouco a gente vai falar também de novo de como que você reserva a sua passagem aérea, mas antes de reservar a passagem aérea, você precisa de fazer os outros passos. Então, foi lá, fez a vacina da raiva, fez o microchip, fez a sorologia demora em torno de 14 dias, de alguns lugares, né? 14 dias corridos ou 10 dias úteis, até 30 dias, porque são alguns laboratórios que são credenciados internacionalmente, que tem a autorização de fazer essa sorologia. Então não é qualquer laboratório que faz a sorologia antirrábica que é válida mundialmente, tá bom? Então, outra coisa que você deve pesquisar, pergunta aí para o seu vet, que com certeza ele vai saber essa informação. Se não achar o seu vet da sua cidade, você está numa cidade menor aí, o seu veterinário não tem essa informação, nunca passou por esses procedimentos, tem informação, você joga lá no laboratório na internet, você vai descobrir vários laboratórios aí que fazem essa sorologia da raiva. Com a sorologia da raiva em mãos, agora a gente vai passar para o próximo passo, que é o passo mais chato, é o passo que a gente bateu cabeça de verdade, que é o famoso CDC. CDC significa Dog Import Permit, é assim que fala, amor, em inglês? Exatamente. Nessa hora ali que a gente brecou, porque as informações que pede lá, vacina da raiva e microchip, o que eu tava fazendo? Pegando o documento, a carteirinha do documento que a gente fez tudo em PDF, peguei a carteirinha e coloquei o certificado de microchip e estava enviando, e eles estavam invalidando esse documento. Foi aí que eu entendi que a gente precisava de imprimir um formulário. E eu vou pedir para minha editora aqui, ó, colocar esse formulário aqui do lado para mim, né? Como que chama esse formulário mesmo? O formulário é o seu formulário de CDC, que é, eu não sei como é que fala raiva em inglês, mas Rabies Vaccination and Microchip Record. Então, você vai colocar, na verdade, aqui, vai preencher com algumas informações como o número do microchip do animal, também vai colocar qual que é a fábrica, né, o fabricante da vacina, o número da vacina, a data de vencimento, a data de fabricação, vai também preencher com seus dados pessoais e muita atenção aqui na hora de preencher esse daqui. Muita atenção. Porque gente, assim, a data especificamente, ela é no modelo americano, em inglês, então você tem que colocar, a gente estava colocando do formato que é a data do Brasil, por exemplo, 5/6 de 2024. Dia, mês e ano, mês né? e ano. E lá você tem que colocar primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. E na primeira vez o documento voltou, depois que a gente descobriu esse formulário que tinha que ser preenchido, voltou porque a data tinha sido preenchida dia, mês e ano, e tem que ser mês, dia e ano. Então se atentem nisso, que o preenchimento é em inglês, né, do que se aplica ao inglês, né, os nomes aí, claro que são iguais, né, mas por exemplo, o sexo do animal, tem que colocar em inglês, a cor do animal tem que colocar em inglês, tá? Então, a raça do animal também em inglês. A raça do animal, então sempre se atente que esse documento ele tem que ser preenchido em inglês. E aí vai ter aqui o endereço do veterinário que você levou, todas as informações do veterinário, né, o CRMV e tudo mais, e aí o veterinário vai ter que carimbar para poder dar fé nisso daí, assinar tudo mais, dizendo que esse documento é verídico, que foi ele que atestou tudo isso daí. Exatamente. Então, primeiro passo do CDC, do famoso CDC, é imprimir esse formulário, levar para o seu vet e pedir para ele preencher esses documentos no formato inglês, que é muito importante. E essa informação, eu vou falar ela várias vezes, é importantíssima, porque a gente pecou por isso. Ou você mesmo preenche, já leva preenchido. Leva preenchido pro seu vet. Porque nessa altura do campeonato você já vai ter o certificado de microchip, você já vai ter a carteirinha de vacinação da raiva, você já vai ter todas as informações, então é só colocar tudo aqui. Passou essa fase, pegou esse documento, você vai fazer o quê? Você vai pegar todos os documentos, vai fazer uma pastinha, uma dica, faz uma pastinha lá no computador e vai fazendo eles em PDF. Vai lá e escaneia. Se você não tem um scanner, hoje os aplicativos dos celulares tem vários aí que você pode colocar o documento e faz o PDF, foto, né? Faz uma foto, escaneia os documentos e vai guardando esses documentos. Terminou o CDC, que foi a primeira coisa, que é para dar a veracidade do microchip e da vacina da raiva. O segundo documento que você vai precisar de colocar lá dentro da plataforma dos Estados Unidos vai ser a sorologia. Então isso aí é tranquilo, né? O laudo você já recebeu, você vai fazer um PDF desse laudo e vai anexar lá dentro. O terceiro passo é tirar foto do dente do pet. E para que serve esse documento? Primeiro, os dentinhos do pet,
eles servem para mostrar a idade do pet. Exato, para confirmar se a idade que você está colocando condiz ali com a arcada dentária do animal. Exatamente, porque menos de 6 meses o pet não pode voar, ele não pode ser vacinado, ele não pode ter feito a sorologia. Então, várias coisas o pet não pode fazer antes de 6 meses. Então, o dentinho do pet mostra a idade do pet. E você pode ficar preocupada, tá? Meu Deus, o meu cachorro é velho, ele não tem dente, porque é isso que aconteceu com o nosso, né? Com o pet, com o Flechinho que a gente foi levar, coitadinho do Flechinho. Tinha 3 dentes de um lado, 2 do outro, tem um arroz pendurado, que um dentinho dele fica pra fora, assim, ó. Mas a gente tirou foto e mandou e comprovava a idade dele de 16 anos viajando. Ele foi um fofinho, né? Abrindo um parênteses. Nossa, o Flechinho foi a coisinha mais fofa viajando. Não deu trabalho nenhum. Nenhum. Mas aí você vai precisar do quê? De tirar uma foto da frente do dentinho. Então você vai abrir o dentinho do pet, vai tirar foto da frente do dente e uma foto de lateral. Aqui no nosso e-book, mais uma vez, tem todas essas informações, mas eu vou pedir aqui para minha editora Master colocar uma fotinha aqui do lado também, como que tem que ser tirada essas fotos, porque se for tirado diferente, eles vão invalidar o seu documento e vai voltar. E você não vai entender o porquê, aí você vai mandar de novo e às vezes é só uma posição da foto. Porque, gente, eles não... A gente, como falou, a gente enviou 4 vezes errado o documento. Mas eles não falam o que está errado. Eles só mandam o que está errado e você tem que corrigir. Corrija. Por sorte, eles permitiram, erradas, né? Que eles falam informações incoerentes, erradas, e a gente começou a ficar nervosa. Meu Deus, o que está errado? Porque a gente está mandando tudo, a gente está mandando o certificado de microchip, mas não era o certificado, era aquele formulário que tinha que enviar, o CDC. A gente tá enviando tudo, não sei o que, então cada hora era um errinho diferente que a gente foi se organizando e pesquisando e colocando tudo certinho. Então, eles não avisam o que você tá errando. Então, por isso que muita atenção acaba... Muita atenção. E o CDC foi muito complicado, porque a gente não achou nenhuma informação dessa na internet, ninguém explicando, né, o passo a passo dele. E aí a gente teve que ler. Na verdade, ler não, né, traduzir, porque é tudo em inglês. Então, a gente pastou um pouquinho. Então, se você seguir esses passos, você vai conseguir fazer tranquilamente. Então, o quarto documento, já falamos do primeiro, o segundo, o terceiro e agora o quarto. O quarto é o quê? É o documento de quem vai levar o pet, o proprietário do pet. Aqui você tem a facilidade também, que fazem muitas pessoas, levam o pet, né, para outras pessoas. A gente levou para nossa família, mas isso é um serviço, então muitas pessoas fazem isso também. Só que elas não fazem o documento, elas fazem só o transporte do pet. Então, você vai precisar de fazer toda essa documentação, que é a permissão para um terceiro levar. Caso você esteja nessa situação de você pedir para outra pessoa levar, você vai ter que anexar os 2 documentos, tanto o seu documento quanto o documento da pessoa. Então, o que você vai ter que colocar ali naquele documento? O teu documento, que é o teu passaporte e o teu visto válido. O teu visto também tem que estar válido do proprietário do bichinho. E o da pessoa que vai levar. Então, você vai ter que tirar uma cópia do passaporte da pessoa e vai precisar de tirar também uma cópia do visto daquela pessoa. E essas informações vão precisar de ser anexadas dentro do CDC, porque vai ter uma parte lá do CDC que vai perguntar se é você que está levando o seu pet, o pet é seu e você que está levando, ou o pet é seu e um terceiro está levando. Se você colocar lá, marcar o terceiro que está levando, você vai ter que preencher todas as informações desse terceiro. Isso. Fechou, não? E não se preocupe caso você esteja nos Estados Unidos e esteja em contato com uma pessoa para levar o seu pet, que era esse o nosso caso, e você fala assim, como que eu vou assinar esse documento? E depois no final a gente vai falar para vocês, para quem não sabe ainda, como assinar esse documento de forma online e que tenha fé pública aí para poder fazer isso mesmo estando em outro país, né, em outro lugar aí que não possa estar ali presente para fazer um registro em cartório, por exemplo. Cartório. Exatamente. E uma coisa muito importante é fazer esses documentos aí se você está legalmente nos Estados Unidos, caso você vá levar o seu pet, porque eles vão olhar essas informações. Exato. Caso não seja essa a sua situação, a gente sabe, né, que muitas pessoas acabam demorando um tempo a mais para legalizar, enfim. Quando for fazer o processo, se for algum familiar, algum amigo seu, faça o documento do seu pet todo no nome dele. E depois ele faz um documento fazendo, tipo, a doação do pet para você. Porque quando ele chegar nos Estados Unidos, o documento desse pet ele vai ficar registrado em algum endereço. E nesse endereço, você vai lá e faz a doação e depois você começa a colocar, a fazer a carteirinha. Ou você faz guarda compartilhada, escreve o nome, porque alguns dos nossos documentos estavam no nome da Fê, do pet, do nosso pet, do Tico. Então, alguns documentos estavam no nome da Fê e outros no meu nome e não teve problema nenhum, porque era o mesmo chip, né? Então, é uma coisa a se atentar. Terminou os dados do CDC, o próximo passo é a compra da passagem aérea.
Na compra da passagem aérea, uma coisa muito importante. Você já olhou lá em cima, então você já sabe mais ou menos as empresas que você vai levar o seu pet e você vai comprar a passagem aérea. Antes de você comprar a sua passagem aérea, é muito importante o quê? Você ligar na companhia antes, com a passagem aérea aberta, ligar na companhia e ver se tem a reserva do pet, se tem a disponibilidade de voar com o seu pet. Outra dica muito importante, isso é dica de ouro. Não compre a passagem aérea quando você for viajar com o seu pet em sites de terceiro. O que é site de terceiro? Não compra no Booking, não compra na 123 Milhas, em qualquer plataforma que vende passagem aérea da empresa. Entra direto no site da empresa e faz a compra por lá. Desculpa. Porque se você comprar a passagem, vou dar um exemplo, pelo Booking, quando você ligar na companhia para fazer essa reserva, eles não vão reservar porque você comprou pelo site do terceiro. Você vai ter que pedir pro Booking fazer essa reserva para você. E aí descambou, né? Porque aí é dor de cabeça atrás de dor de cabeça. Aí é uma economia. Esperar a boa vontade de alguém, aí um fala que falou, o outro fala que não falou e vira aquela bagunça. Tem companhia que não aceita porque você comprou em site de terceiro. Como você comprou uma passagem agora quer incluir um pet? Isso não pode, enfim. Então a nossa dica é ligar. E como fazer isso, gente? É só entrar, é só você pode até pesquisar a passagem em sites como Google Flights, como 123 Milhas, como Booking, não tem problema. Você pesquisa ali o preço, aí você vê assim, legal, olha, achei essa data. Essa data aqui pela Latam tá com preço bom. Você vai direto no site da Latam e compra a passagem aérea. Vai direto no site, sei lá, da American... Qual que é o nome? Airlines. American Airlines e compra a passagem. Independente de qual for, você entra direto no site da companhia e compra porque você vai ter que ligar lá para fazer a reserva. Então, com o CDC em mãos, é a hora de comprar a passagem. Por quê? O CDC hoje tá bem rápido. A gente passou por esse processo... demorou em torno de 1 semana e meia, a gente já estava com o CDC aprovado. Entre indas e vindas, eles estavam dando a reprovação em 24 horas, às vezes 48 horas. Não dava tempo de corrigir e mandar de novo. Mandar de novo, porque a gente estava com o tempo apertado para poder levar o flechinho. Então, eles pedem lá no site de 4 a 6 semanas. Então, por isso que eu falo, eles não estão demorando tudo isso, porque eles estão com um processo bem ágil até lá nos Estados Unidos para dar essa resposta do CDC. Mas é importante que você tenha essa janela. Então, com o CDC em mãos, assim que a gente pegou o CDC, foi a hora que a gente comprou a passagem aérea. É uma dica, porque caso você compre a passagem aérea antes e o CDC não é aprovado, você vai perder a passagem aérea. E você não pode comprar a passagem aérea do humano, a sua passagem aérea, antes de comprar e reservar do seu pet. Então, com a passagem aérea aberta no computador, tu vai ligar lá, vai perder meia hora até o atendente te atender e você vai falar assim, ó, eu quero comprar a passagem aérea tal, do dia tal, aeronave tal, horário tal, quero saber se eu posso fazer a reserva do meu pet. Ele vai falar, pode. Aí você vai lá e tá, ok, estou comprando aqui agora, a pessoa tá no telefone. E aí agora eu quero pagar do meu pet. Aí ela vai pegar todas as informações do seu pet, toda a documentação, vai te perguntar se você tem já o CDC. E aí você vai falar que você tem o CDC e ela pode pedir que você envie esses documentos para ela. No nosso caso não precisou de enviar, mas ela perguntou se tinha todos esses e fazer o pagamento. E o pagamento você pode pagar via Pix e algumas companhias parcelam o pagamento em 4 vezes. A Latam não parcelou, foi pagamento à vista e foi R$ 998 a passagem do flechinho só de ida, tá, gente? Se você for ir de volta, se você for passar férias e vou ficar 3 meses nos Estados Unidos e vou voltar, você vai pagar a passagem de volta e lá vai ter que fazer toda a documentação para voltar. Igualzinho você está fazendo aqui, você vai pedir essa autorização para saída dos Estados Unidos, porque o nosso documento é válido por apenas 30 dias. Uma viagem de 30 dias, esse documento você vai e volta. Um documento acima de 31 dias, você vai ter que repetir tudo isso lá nos Estados Unidos. Informação importante, né? Informação importante. Tinha acabado me esquecendo de passar isso. Beleza, próximo passo é agora o CVI. E aí, Fernandinha? CVI nada mais é do que um certificado veterinário internacional. Isso, antigamente, a gente pegava esses documentos todos em mãos, colocava numa pastinha e ia lá no ministério, lá em Santos, né? E levava esse documento e pedia autorização. Demorava 1 semana para eles entregarem. Agora é online e de forma muito rápida e prática. Lá no Gov, você vai colocar como viajar para o meu pet nos Estados Unidos, CVI. É isso que você vai colocar no Google. CVI, Estados Unidos. E aí vai aparecer o link abaixo, você vai ter que fazer o cadastro lá no teu Gov. Então, o cadastro do Gov, se você não sabe, é aquele que você coloca lá do site do governo, teu CPF, uma senha, e você entra dentro do site.
Agora eu vou dar uma pausa aqui, vou pedir para a Fernanda explicar como que faz o registro de todos os documentos. Exato. Porque você vai precisar disso. Para fazer aquela assinatura que eu falei online, sem ter necessidade de você, sei lá, imprimir o documento, fazer a assinatura, escanear novamente, mandar ou registrar firma em cartório, hoje tem a facilidade do Gov também, que a gente não sabia, por isso que a gente está passando essa informação, que de repente você possa saber ou não. E você entra lá no site do governo também, esse mesmo Gov que a Anô está falando, e lá tem a seção de assinatura eletrônica. Então, depois de fazer o cadastro tudo certinho no Gov, você vai na assinatura eletrônica, você sobe esse documento para lá, ele vai ter um botãozinho que vai estar assim, né, para você selecionar o documento. Então, sei lá, o CDC, você vai subir ele pro Gov e o veterinário vai assinar com o Gov. E aí ele vem como se fosse uma tarja, então tem fé pública, né, que eles dizem, que é a tua assinatura mesmo ali do governo, por conta do teu CPF, ele tá ali reforçando a autenticidade daquele documento, sem necessariamente você precisar registrar em cartório. Você vai precisar assinar, mas você vai registrar ali com o Gov, né? Você vai fazer a assinatura eletrônica. Exatamente. E ó, atenção, gente, não é só os documentos que são preenchidos, são todos os documentos. Exato. Você vai ter que fazer isso, não tem um PDF da sua carteirinha a carteirinha do PET, que a carteirinha do PET na frente tem todas as informações, aí tu abre aquela carteirinha, tem o adesivo das vacinas. Você vai ter que colocar ela no mesmo PDF, então a carteirinha de vacinação com os dados do PET aqui em cima, e embaixo os dados da vacina, e aí você vai ter que ir lá no Gov, subir esse documento, igual a Fê explicou, e colocar lá o teu carimbo, tá? Então você... Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar, e é bem tranquilo, no próprio site eles ensinam a fazer, tá, gente? É intuitivo ali, isso facilita muito, porque você pode fazer isso estando de qualquer lugar do mundo, né? Então você vai lá, sobe, coloca a sua assinatura, sobe aquele documento com a sua assinatura e dá fé com o selo do governo. Selo do governo. Então você vai precisar de fazer isso em todos os documentos, na carteirinha, no microchip, no certificado de microchip, carteirinha, certificado de microchip, no CDC, você vai precisar de colocar lá o teu carimbo. Os Estados Unidos mandou aquela informação para você, você vai ter que colocar esse documento lá no certificado do veterinário, que eu já vou falar sobre esse, nos teus documentos, todos os documentos que você for subir para a plataforma do CVI, você precisa de estar com esses dados assinados. Isso. E vamos lá. Você começou a preencher o teu CDI lá, colocou todas as informações do PET, informações do voo, vai sair o certificado para levar para o veterinário. Antigamente a gente tinha também um modelo que você imprimia e preenchia tudo em mãos. Hoje não é mais assim, é eletrônico. Ele vai, depois que você preencher todos esses documentos, ele vai te dar um botãozinho para você preencher esse documento, para você imprimir esse documento e levar para o teu veterinário. Então, o veterinário vai colocar as informações que precisam ainda ser colocadas lá nesse CVI, que é o atestado de saúde do PET, vai atestar que o PET está bem, ele vai assinar, ele vai ter que entrar no Gov dele. Gente, atenção, no Gov do veterinário, não adianta você ir lá e colocar o teu carimbo, tá? Quem tem que ser esse carimbo é do veterinário. Então, o veterinário vai precisar de dar autenticidade naquele documento e falar assinado lá com o governo. E aí, assim que ele fizer essa assinatura eletrônica, vai ser gerado um PDF, ele envia para você e você volta no site do governo e vai anexar essa informação. Assim que você anexar esse documento, você vai enviar e em torno de 24 horas a 48 horas o governo vai te dar autorização para você voar com o seu pet. Uma coisa muito importante em relação ao prazo, o CVI só pode ser pedido... Ó, atenção, hein? 5 dias antes da sua viagem. Então, se você vai viajar numa segunda-feira, esquece sábado e domingo, porque às vezes eles liberam você fazer. Então, você vai pedir o CVI na segunda-feira. São 5 dias antes da sua viagem. Normalmente, o teste que eu fiz, eles não contaram sábado e domingo como dias úteis. Então, eu consegui pedir com 7 dias. Mas... pode ser que, dependendo da data, não sei o sistema, mas são 5 dias úteis, sempre bom fazer com mais folga, né? Sempre mais folga. 7 dias, aí você preencheu tudo, ele vai falar assim pra você, não, você não pode pedir ainda, é só com 4 dias, dependendo do teu destino, 5 dias, 10 dias. Ele vai te dar essa informação e você vai lá e preenche essa informação correta no dia. E se tiver algum erro, o governo vai te dar análise, ele vai voltar esse documento, mandar você corrigir, pra você corrigir a informação e enviar pra ele novamente. Exatamente. Ufa! Acabou? Acabou. Nossa, até com a boca seca. Agora é só pegar todos esses documentos, o checklist e partir para o aeroporto, para o embarque e viajar aí com o seu pet e ser muito feliz, né, mano? Com certeza. Primeiramente, também gostaria muito de te parabenizar
por estar indo atrás desses documentos. Significa que você também é uma apaixonada pelos animais, cuida dos seus animais e também se desdobra para ter ele junto com vocês, né? Ó o nosso, ó. Vai começar a brincar aqui com o ossinho dele, acabou de pegar. Então a gente sabe que foi um vídeo longo, foi um vídeo um pouquinho maçante, são muitas informações técnicas, né? Mas como a gente falou, parece muita coisa, de fato até mas você vai fazer esse um passo a passo, que é espaçado, não é tudo junto ao mesmo tempo, então tem que finalizar um para começar o outro, então é bem tranquilo seguindo todo o passo a passo certinho. Então para você que ficou até aqui, muito obrigada. E a gente espera que tenha ajudado você, né? A gente não sabe quando que você está vendo esse vídeo, né? Nós estamos fazendo agora em 2024, em julho de 2024, como a Ana falou. Mas caso esse vídeo tenha te ajudado também de alguma forma você levar o seu pet aí para os Estados Unidos, volta aqui e comenta que a gente vai ficar muito feliz em saber que pode ajudar de alguma maneira. E se ficou alguma dúvida, mãe, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer também responder e compartilhar esse conhecimento com vocês. Exatamente. Então, vamos ficando por aqui hoje. Até nossa próxima aventura. É isso aí. Tchau.